Pessoal, bom dia. Douglas Ramalho com mais uma videoaula do nosso curso Lógica de Programação com Visualg, né? Usando a linguagem Portugal, nossa linguagem de português estruturado para aprendizado. E nesta terceira aula nós vamos aprender sobre tomada de decisão com desvio condicional simples e composto. É o famoso se então, o se então, se não, né? Conhecido nas linguagens de programação como if, then, if, then, else. Tudo bem, pessoal? Então, antes de eu começar, eu quero falar para vocês que vocês devem, quando vocês clicam aí em uma videoaula minha, vocês de cara já veem o meu Word aqui aberto com esse tanto de texto. Aí vocês batem o olho e falam assim, que é isso? Eu não vou assistir essa videoaula não. Esse cara só passa esses conceitos, né? Que a gente não precisa saber disso. A gente precisa saber na prática mesmo programar. E aí vocês vão e fecham aí o navegador, vão assistir outra aula que é apenas prática, né? Vocês vão aprender também, mas vocês vão aprender só a prática. Vocês não vão estar aprendendo, absorvendo tudo, né? Tudo que é envolvido. Então, assim, eu gosto de explicar o conceito para depois a gente entrar na prática, né? Porque a gente tem que ser completo. Por mais que não estou passando aqui o conceito completo, né? A fundo de como realmente funcionam as coisas, eu estou passando o básico do conceito, né? Para vocês entenderem, né? Como funciona para depois a gente entrar realmente na prática, tá? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu vejo várias outras videoaulas aí na internet que o pessoal já vai direto para a prática, né? Não explica o conceito, então faz o exercício lá, ensina como é que faz o exercício, né? Apenas narra o que ele está fazendo e muita gente vê e consegue fazer também, porque o cara fez, mas ele não consegue realmente entender, né, muito o que ele está fazendo. Então a gente aprendendo aqui o conceito, eu sei que é muita coisa aqui, mas eu vou passar bem rápido. Como esse documento vai ficar disponibilizado na descrição do vídeo, então eu vou passar bem por alto o conceito, né, para não ficar cansativo, né, para vocês não fecharem aí o navegador, fecharem a minha videoaula e depois ficar falando mal de mim, né, pelas costas. Então eu vou passar bem rápido o conceito aqui, explicar os exemplos e a gente já vai entrar no Visualg fazendo alguns exercícios para praticar. Beleza, pessoal? Que eu sei que é isso que vocês estão querendo, né? A gente, quando começa a aprender alguma coisa, né, principalmente a programar, a gente quer aprender rápido, mas o aprendizado não é rápido, demanda tempo, demanda paciência e a gente tem que gostar mesmo, tá, do que a gente está fazendo. Então, a gente vai falar sobre tomada de decisão, tá? A gente vai começar a entrar numa coisa mais avançada do nosso curso, né? Além de ficar lendo variáveis, né, e trabalhando com operadores aritméticos, nós vamos aprender agora a fazer o computador, o nosso programa, tomar a decisão. Tá? Ele vai executar o código ali, vai chegar numa condição que ele vai falar, opa, eu vou executar esse trecho, esse bloco aqui de comando, esse trecho de código, eu vou executar aquele trecho de código. Tá? Então, aprender as tomadas de decisão é bastante importante. Beleza, pessoal? Então, aqui no nosso tópico 4.1, a gente tem a tomada de decisão com desvio condicional simples e composto. Tá? Ah, mas o que é desvio condicional simples e composto? Vamos ver aqui. A forma como o computador ele processa, né, o processamento lógico que o computador tem para tomar decisões durante a execução de um programa. Então, a tomada de decisão é isso, é a forma de processamento lógico que um computador tem para tomar decisões durante a execução de um programa. Beleza? Para haver uma tomada de decisão, para o computador tomar uma decisão, ele tem que ter ali uma condição estabelecida. Né? Sem uma condição ali estabelecida, ele não consegue tomar uma decisão. E essa condição, para o computador, para o programa, ela vai ser sempre verdadeira ou falso. Tá? Ele vai tomar uma decisão de acordo com a condição. Então, uma condição ela está inteiramente ligada, dependente da condição. Tá? Se uma condição for verdadeira, ele vai executar um trecho de código. Se uma condição não for verdadeira, né, se ela for falsa, ela vai executar outro trecho de código do nosso programa. Então, dependendo do valor aí, verdadeiro ou falso, 0 ou 1, que meu computador conseguir resolver na condição, né, na comparação, ele vai executar um ou outro trecho de código. Tá? Então, eu resumi isso tudo aqui nessa fala minha.
Para trabalhar com tomada de decisão, né, com decisão com desvio condicional simples, usamos apenas o comando se então. A gente só vai assumir que a nossa condição ali, ela só vai executar aquele bloco de comando dessa condição se for verdadeiro. Se for falso, ele vai pular para continuar a execução do nosso programa. Tá? Ele não vai decidir ali, se for falso, eu quero que faça isso. Não. A gente só vai testar a condição e só vai entrar no trecho de código se for verdadeiro. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se condição, tá? Então, trecho de código. Fim se. Esse fim se indica que acabou o nosso desvio aqui condicional simples, tá? A gente já pode pular para o próximo código, a gente pode continuar o nosso código. Então, veja que aqui, ó, se a condição for verdadeira, ela entra. Se não for verdadeira, ela simplesmente não vai executar esse trecho de código, tá? Vai sair desse comando se e vai continuar executando o resto do programa, tá? Ou, para trabalhar com tomada de decisão com desvio condicional composto, usamos o comando se, então, e o se não, tá? Por quê? Porque a gente vai ter duas tomadas de decisões aí no nosso programa, né? Uma se for verdadeiro, né? Vamos ver o exemplo aqui. Se a minha condição for verdadeira, né, que vai sempre entrar no então, se ela for verdadeira, ela sempre entra dentro do trecho de código do então, ele vai executar esse trecho de código aqui, né, e pode ter algumas operações que a gente precisar. Se essa condição for falsa, se ela não for verdadeira, ela não vai pular esse pedaço aqui e sair executando o restante, não. Ela vai entrar no se não, tá? Então, a gente vai ter duas tomadas de decisões, dependendo da minha condição. Se for falsa, ela vai entrar aqui nesse trecho de código, vai executar esse trecho de código e não executa esse trecho de código aqui. Ele terminou de executar o trecho de código, ele viu o fim C e saiu da nossa condição, né? Que esse fim C é o comando que indica o fim da condicional. Beleza? Agora nós temos que saber sobre os operadores relacionais. Tá? A gente não consegue estabelecer uma condição sem usar um operador relacional. Então, para a gente ter uma condição, a gente tem que ter operador relacional. Ok? Porque você não vai comparar dois valores, você tem que comparar aqui na condição dois valores, duas variáveis, se uma variável é verdadeira ou se uma variável é falsa. Tudo bem? Por padrão, se eu tiver uma variável verdadeira, que ela recebeu o valor de verdadeira, se eu colocar só a variável aqui, a identificação, por padrão ela já é verdadeira, não precisa testar não. Se variável for igual a true, se variável for igual a verdadeira, faça, não. Por padrão já é verdadeiro, ok? Então vamos lá ver o que são operadores relacionais. Como eu falei, para que um programa possa tomar uma decisão, né, de saber qual trecho de código ele executar, ele depende da condição, né, e a condição ela vai ser uma comparação entre variáveis e constantes, ok? Então a gente tem aqui o operador igual, né, que no visual significa igual a, né, a gente comparar dois valores se eles são iguais. A gente tem aqui o operador maior que a gente vai verificar se um valor é maior que o outro, né? Se um valor for maior que o outro, ele executa o verdadeiro, se não, ele executa o falso. O menor que, né? Ele vai comparar dois valores, se um é menor que o outro. O maior ou igual a, né? Ele vai ver se um valor ele é maior ou então ele é igual a um outro valor. O menor ou igual a, ele vai verificar se um valor é menor ou igual ao outro. E esse daqui significa diferente de, que é o maior ou igual. Ele vai verificar se um valor é diferente do outro. Tá? Essa é a nossa regra aqui para o Portugal, para a gente usar no Visual. Nas linguagens de programação, isso daqui vai mudar. Então, vamos supor, na linguagem de programação, Java, C Sharp, PHP, esse igual aqui é de atribuição. E esse igual aqui é o de comparação, que é de igual a. Tudo bem? E o diferente de, nas linguagens de programação, vai ser isso daqui, ok? E no nosso Portugal será isso. Então, vamos ver um exemplo aqui. Aqui a gente já tem uma condição mesmo. Aqui em cima a gente só tinha, né, escrito condição para vocês entenderem. Então, o que é uma condição? Se a minha variável idade que eu recebi lá no leia for maior que 18, se for maior que 18, ele vai executar o então. O então significa que
A minha condição foi verdadeira. Então, ele entrou aqui no trecho desse código e exibiu para o usuário, por exemplo, o fulano de tal tem a idade maior que 18, tá? Agora, se a idade lida lá for menor que 18, for menor ou igual a 18, né? Porque tudo que não é maior que 18 só pode ser menor ou igual a 18. Então, se a idade não for maior que 18, ele vai executar esse trecho de código aqui, do se não. O se não só vai executar se essa condição for falsa. Ok? Então, se não for maior, ele vai executar esse trecho de código. Ou ele executa esse, ou ele executa esse. Chegou no fim se, ele continua executando o restante do nosso programa, tá? Então, esse aqui é o desvio condicional composto, beleza? Que é esse daqui, desvio condicional composto, né? Que ele é composto do então e o se não. E esse é o simples, que ele só tem o então. Isso que eu esqueci de explicar para vocês, um detalhe. A gente tem também a tomada de decisão encadeada, que também é muito utilizado. O que significa essa tomada de decisão encadeada? Tá? Ocorre quando uma tomada de decisão, pode ser simples ou composta, está dentro de outra. Ou seja, uma tomada de decisão depende da outra para ser executada. Vamos ver um exemplo aqui. Se condição for verdadeira, então vai executar esse bloco de comando aqui inteiro, né? Não é verdadeira a minha condição aqui, então ele vai executar esse bloco de comando. Beleza, a condição é verdadeira, entrou aqui. Ele vai testar outra condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar esse trecho de código aqui, que eu coloquei para a gente entender. Esse trecho de código só vai ser executado se a condição 1 for verdadeira e a 2 for verdadeira também. Entrou aqui. Agora, se a condição 1 for verdadeira, ele entrou. Se a condição 2 for falsa, ele vai entrar no senão. Aí o senão, o que ele vai fazer? É o trecho de código se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for falsa, que é essa condição 2 aqui. Agora, se a condição 1 for verdadeira, ele não vai entrar no então, ele vai entrar no senão. Então, ele pula todo esse trecho de código aqui e executa o senão, que vai ser o trecho de código se a condição 1 for falsa. Depois o fim se e sai. Então, essa daqui é a tomada de decisão encadeada, né? É que está uma dentro da outra, uma tomada de decisão dentro da outra. Ok, pessoal? Acho que ficou bem claro aí a minha explicação. Aqui tem alguns exercícios que eu vou deixar lá na descrição desse vídeo. Vocês vão pegar e vão fazer esses exercícios e na próxima aula eu faço uma videoaula apenas com a resolução desses exercícios. Vamos fazer um exemplo aqui no Visualg, né? Deixa eu dar um Ctrl N aqui. Esse daqui foi o exercício 3, né? Resolução da aula anterior. E agora eu vou criar um exercício para verificar a idade de uma pessoa, tá? Eu vou até resolver um exercício dessa aula para vocês. Exercício idade. Exercício verifica idade. Eu gosto de fazer o exercício na hora, sem programar antes, que aí fica bem dinâmico e a gente pensa junto aqui. Eu vou pensar no exercício e a gente faz, né? Eventualmente, se acontecer algum erro, a gente vai saber resolver junto. Então, a função desse exercício é o que? É verificar, ler a idade de uma pessoa e verificar se essa pessoa é de maior. Primeiro vamos fazer essa. Eu só quero saber se era de maior. Mais nada. Tudo bem? Se não for de maior, não faça nada. Beleza. Autor: Douglas Ramalho. Então vamos lá, né? Que variável a gente precisa aqui? Vamos identificar as variáveis. Ler idade e verificar se ela é de maior. A gente sabe que de maior é 18 anos para cima, ok? Então não precisa criar uma variável para isso, a gente só vai testar. Então aqui, idade vai receber, vai ser inteiro, tudo bem? Então, a gente vai pedir para o usuário. Usuário, digite sua idade. Leia idade, a gente já está cansado de saber isso daqui, não vou explicar novamente. E agora a gente vai fazer.
né? Como é que a gente usa aqui a nossa condição? A gente vai ter que ver se essa idade lida é maior que 18. Então, se idade, que é a variável, for maior que 18, olha a condição aqui. Vamos colocar se for maior ou igual. Se ele já tem 18, é de maior. Então, essa daqui é a condição. Se for maior ou igual a 18, o que eu vou fazer? Eu gosto de dar um espaço aqui para ficar identado, a gente poder conseguir visualizar melhor. O que ele vai fazer? Escreval. Você já pode tirar carteira. Ou pode também ser preso, pois você é de maior. Olha que beleza. Se você fizer 18 anos, você pode tirar carteira, né? Mas se eventualmente você tirar carteira, beber e for numa balada e beber, pegar o carro e matar uma pessoa, né, embriagado, atropelar uma pessoa, você também pode ser preso, tá? Você é maior de 18. Né? Se for menor de 18, tem aí, né, o conselho tutelar, né, você realmente não vai ser preso, né? Essa lei nossa ainda não é fraquinha. E depois você é de maior, né? Por isso que isso acontece. Então, para isso não acontecer, né, tire carteira, quando você for dirigir, não beba, né? Fazendo a propagandinha aí. Então, beleza. O que vai fazer aqui? Ele vai verificar se idade for maior ou igual a 18, ele vai mostrar para mim essa mensagem. E se não for maior ou igual a 18? Não quero saber. Se não for igual a maior a 18, eu vou dar um FINCI aqui, ó. Meu programa não falou que é só para ver se é maior ou se é de maior, se não foi não faz mais nada. Então, é isso. Então, vamos executar aqui para ver. Usuário, digite sua idade. 21. O que eu fiz aqui? Oh, aí, pessoal, o erro acontece por isso. Não é igual ou maior, é maior ou igual. É igual tá aqui, ó. E eu deixei a tabelinha aqui, ó, maior ou igual, né? Não é igual ou maior, não. Então vamos rodar novamente. 21. Ah, deixa de ser burro, menino. Pessoal, então, né? O comando se não funciona só com se. Tem que ter o então, né? Então, se for verdadeiro, executa aqui. Se não, não tem o senão aqui. Então, se for verdadeiro, faz. Se não for verdadeiro, ele termina de executar meu programa. Viu como é que eu gosto de fazer o programa na hora? Porque o erro acontece, pode acontecer com você também. Então, usuário de sua idade 21. Ah, você tá de brincadeira comigo. O que é que agora? É porque eu sou acostumado a programar já. E no Portugal não tem ponto e vírgula. Que beleza, mais um erro aí para vocês aprenderem, não cometerem. 21. Beleza. Aí, ó. Ó o perigo. Você já pode tirar carteira. Ou pode também ser preso. Pois você é de maior. Tá? Eu já tenho carteira e eu não bebo. Né? Que bom. Então eu não vou ser preso. Beleza, pessoal. Então o nosso sistema funcionou aqui. Brincadeiras à parte, viu, pessoal? A aula não ficar chata também. Então a gente tem aqui se a condição, então executa. Beleza. Agora vamos mudar esse programa aqui. Verifica se a pessoa é de maior. Se for de maior, exiba de maior. Se não, exiba de menor. Vamos mudar aqui. Então a gente já tem aqui idade inteiro, pedimos a idade e lemos a idade. Então verificar, se idade for maior ou igual a 18, então executa, não é isso mais. Então executa de maior. E se não for de maior? Agora eu quero que exiba a mensagem se não for de maior. Antes eu não queria que exibisse essa mensagem, né? Eu só queria saber se era maior de 18 anos. Se fosse maior ou igual a 18 anos, eu executo alguma coisa. Se não for maior ou igual a 18, eu não quero fazer nada. Eu só quero saber se é maior ou igual a 18. Agora, nesse programa, né? É muito bom a gente entender o problema, né? Agora que ler a idade de uma pessoa e verificar se essa pessoa é de maior. Se for de maior, exibe de maior. Se for de menor, se não, exiba de menor. Agora eu quero que faça alguma coisa quando não for de maior. Então a diferença do se, então e se, então, se não é essa, tá? Então, escreva o de maior, se não, escreva o de menor.
ok? Então, vamos executar esse nosso programa aqui. Digite sua idade, 21, de maior, ok. Agora vamos executar novamente. Eu vou digitar 17, de menor, tá vendo? Essa condição não foi satisfeita, ela não foi verdadeira, então ela veio para o se não. Se ela não é verdadeira, o se não é executado obrigatoriamente se conter. Então escreva o de menor. E se for 18? Maior ou igual, né? Vai entrar na condição verdadeira, de maior. Beleza, pessoal? E vamos fazer um exercício aqui de divisão encadeada, como que ela funciona. Então, com base nesse exercício aqui, vamos verificar o sexo e a idade. Se o sexo for feminino, a entrada na boate é apenas com 21 anos ou superior. Se o sexo for masculino, a entrada nessa boate é acima de 18 anos. Beleza? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada sexo, do tipo caractere, ok? E aqui a gente vai pedir usuário idade e pedir usuário, escreval, usuário, digite seu sexo, sexo forte, beleza? Leia sexo, beleza? A gente já leu aqui a idade e o sexo. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar se o sexo for igual a feminino. Outra coisa que eu quero explicar aqui, como a gente não está fazendo validação, a gente está fazendo os exemplos simples primeiro, o usuário pode vir aqui digitar feminino. Se o usuário digitar feminino, essa condição aqui não vai ser verdadeira, né? Mesmo sendo feminino, essa não vai ser verdadeira, porque o computador que está entendendo o seguinte, que a variável sexo, né, tem que ser exatamente igual à variável que eu estou passando aqui, tem que ser f. Então, para não entrar valores diferentes no nosso sistema e o processamento ser errado, né, eu vou fazer o quê? F para feminino e M para masculino. Então, o usuário está ciente de que ele tem que digitar apenas o F ou apenas o M, tá? Como a gente não está trabalhando com validação ainda, então a gente testa. Sexo, que é F ou M, é igual a feminino? Se for, a gente vai ver se tem maior que 21. Se essa menina, ela é maior de 21 anos. Então, a gente vai verificar se idade for maior ou igual a 21, então escreva acesso liberado nesta boate. Beleza? Se não, escreva você não tem acesso nessa boate. Ok? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Se o sexo não for feminino, a gente vai fazer a tomada de decisão encadeada no se e no então. Se não, se o sexo não for feminino, só pode ser masculino, né? Então não preciso testar novamente. Agora eu vou verificar a idade desse rapaz. Se idade for maior ou igual a 18, o que vai fazer? Escreva acesso liberado nesta boate, né? Se não, escreva acesso não permitido nesta boate. Beleza. A gente tem que ter o fim C. Fim C aqui e o fim C aqui. Ok? O que eu estou determinando aqui? Se meu sexo for igual ao feminino, ele vai executar esse bloco de comando aqui, né? Com então ele não verifica o verdadeiro.
Se for feminino, então, ele vai verificar. Se idade for maior ou igual a 21, ele vai executar o então. Escreva acesso liberado nesta boate. Se não, escreva você não tem acesso nessa boate. Ok? Então, essa condição aqui, se for verdadeira, entra aqui. Se for falsa, entra aqui. Ok? Agora, se o sexo não for feminino, né? Se ele for masculino, então o então não vai ser executado. Vai ser executado o se não. Então, tudo isso daqui deixa de ser executado. O que vai executar é apenas o se não. O que tem dentro do se não? Tem outra condição. Se idade for maior ou igual a 18, então escreva acesso liberado dessa boate. Se não, escreva acesso não permitido nesta boate. Beleza, pessoal? Terminou de executar esse bloco aqui, o fim C, vem para o fim C e termina a execução do nosso algoritmo. Ok? Vamos executar aqui para ver como ficou. Linha 1, comando fora. Excluí o A sem querer aqui. Beleza. Usuário, digite sua idade, tá? 21. Usuário, digite o seu sexo, masculino. Acesso liberado nesta boate. Por quê? Porque ele entrou no sinão, né? Que o sexo é masculino. O 21 é maior ou igual a 18, então o acesso tem que ser liberado nessa boate. Por que não? Tem que ser liberado. Então vamos fazer aqui um outro exemplo. Vamos executar. Digite sua idade, 19. Digite o seu sexo, feminino. Você não tem acesso nessa boate. Por quê? Porque o sexo é feminino. Então ele entrou aqui. E a idade não é maior que 21. Né? Eu não tenho. A menina lá não tem a idade superior a 21 anos. Então ela vai, você não tem acesso nessa boate. Vamos testar novamente. Idade 21. Sexo feminino. Você tem acesso liberado nessa boate. E para os homens, idade 17. Masculino. Acesso não permitido nesta boate. Eu apertei aqui o outro botão, 17, masculino. Acesso não permitido nessa boate. Viram, pessoal, como é que é legal trabalhar com desvio condicional simples, composto e encadeado? E a gente irá utilizar isso daqui na nossa vida de programador sempre. Sempre a gente vai deparar com problemas que a gente vai ter que testar condição e condição dentro de condição. Beleza, pessoal? Tem alguns exercícios que eu deixei aqui, né? Fazem o download aí deste documento e façam esses exercícios. Na próxima aula a gente corrige estes exercícios. Tudo bem? Espero que tenham gostado e até a próxima.